noite a todos. Vou hoje aqui contar uma história, vou falar um pouco de filosofia hoje, um vídeo mais, umas ideias mais, bem diferentes de ciência, apesar que a gente sabe que ciência, religião, filosofia é tudo uma coisa só. Nós somos seguidores de uma teoria, de um sistema único que gera todas as coisas, que gera vida e constrói tudo que a gente conhece. Então eu vou contar uma história hoje. Eu, com muito tempo pesquisando, eu cheguei a uma história que eu achei a mais lógica de tudo que eu vi, tudo que eu analisei, que diz que há muito tempo atrás, nessa humanidade, quando ainda não existia nem fogo, as pessoas ficavam agrupadas em cavernas, com lanças e tudo, para se defender. Imagine como era terrível, né? Então, nesse tempo aí, quando não existia nenhum tipo de jeito de fazer fogo, quando um conseguiu fogo só quando o raio pegava na árvore, queimava e tal e coisa, disse que desceram aqui na Terra seres que não sei se extrafísico, ou se extraterrestre, se de outro planeta, ou se de algum plano invisível, mas que ensinou o homem a fazer fogo com duas vigas em forma de cruz. Eles furavam a madeira de cima, tá? E elas ficavam assim, ó, uma por cima da outra em cruz, assim, ó, tá? E na de cima eles furavam, faziam um orifício, um buraco, que cabia uma varetinha. Esse buraco passava de um lado para o outro. E lá embaixo tinha um outro buraco que tinha uma saída para cair a cinza que ia rodar ali a vareta para acender o fogo. Quando me colocava na vareta, na madeira de cima, ela ficava presa ali naquele orifício. Você colocava a vareta e podia rodar ela assim, ela ficava presa ali. Assim você podia rodar a vareta com as duas mãos, que não ia precisar estar levando a mão lá para baixo e subindo e parando de rodar. Você rodava direto de uma forma e a madeira de baixo prendia a vareta para ela não escapar. E assim se acendia muito rapidamente o fogo, uma brasa. Então, conta-se que esses seres ensinaram isso à humanidade, mas que juntamente com esse movimento para acender e fazer o fogo, eles também ensinaram uma filosofia. Como é que se fazia para se manipular e para se alcançar muitos resultados, dominando algumas forças com este movimento de acender o fogo. Então esse movimento, por exemplo, você vê que a história conta que essa brasa significava o elemento fogo. Eles chamavam de Agni, e que esse elemento fogo, ele trazia milhões de benefícios, e hoje a gente sabe muito bem disso, porque você perdido numa selva sem fogo é uma coisa terrível. Acho que eu mesmo dá um infarto de minha noite lá numa selva sem fogo, seria a pior coisa do mundo. Imagina aquela época, né? Então esta história, esse acontecimento que narra essa história, ele deu origem a uma certa santificação do elemento cruz, do mecanismo cruz, a cruz, certo? Essa cruz ela é muito antiga, ela é desde o Egito, antes de Cristo, tudo. O Egito já tem a cruz dele desenhada com aquela argolinha para cima, representação deste momento que iniciou um ensinamento científico de outros seres. Não sabemos como, eu não tenho nem ideia o
tentei imaginar alguma coisa, mas não cheguei a nenhum resultado assim que poderia parecer lógico. Poderia ter sido eles ter desenhado alguma coisa, ou eu não sei como poderia ter sido, mas também eu não tenho muito interesse nisso aí. O que me interessa é a parte filosófica, que ela chega a um resultado científico. Porque o que acontece ali na hora que você coloca o pauzinho no buraco e faz o movimento, surge a brasa, surge a luz. E desta brasa vai surgir o fogo, que dá segurança, que dá calor. Você, com o fogo, você ferve água, você cozinha seu alimento, faz um monte de coisa. E é um elemento, assim, extremamente útil. Aliás, é o elemento base de tudo. Tudo parece que nasce do fogo. E da água também, mas então eles tinham este acontecimento como uma coisa sagrada, porque foi um ensinamento que mudou, penso eu, e deve ter sido assim, mudou a humanidade toda, todo mundo se espalhou, todo mundo sabia fazer o fogo, e a partir daí já começou o domínio de muitas coisas, de fazer o barro, de fazer o ferro, de derreter o aço e essas coisas, e assim foi evoluindo. Desse movimento nós podemos compará-lo, já que somos adeptos do pensamento de que tudo é igual, tudo é, aliás, tudo nasce de um sistema só. Nós podemos dizer que nossas ações e reações são parecidas com a dos átomos. Eles se comportam da mesma forma que nós. A gente, quando quer surgir, fazer surgir a vida, no caso, o Agni, o fogo, que é a representação do Filho, não é o Filho de Deus, o Filho é toda a criação. A representação de toda a criação é o Filho. E o Filho significa a brasinha, a luz. Imagine no nada que uma coisinha começou a girar, um redemoinho. Se este redemoinho tomar caminhos regulares, ele não para mais. A partir daí surge um olho dentro dele. Este olho vai gerar um raio. E este raio você faz dele muitas coisas. Ele nasce deste movimento inicial, desse movimento. No homem, por exemplo, quando o homem quer gerar o filho, a vida, ele pega a varetinha, põe lá no orifício e faz o movimento. De repente, pau, tem uma explosão de energia que de baixo para cima, ela sobe até aqui, a mente e a cabeça. Então veja que no homem existe esta. E podemos comparar isso também na criação, o Deus que tem a energia que fecunda o espaço virgem, a luz e a sombra. A luz fecunda o espaço virgem e quando ela fecunda o espaço virgem, nasce o filho, correto? É uma representação filosófica, mas é um movimento científico, porque hoje nós temos ciência, consciência de que a tecnologia avança, de que muitas coisas diferentes nós podemos ter hoje. Porém, posso falar com muita propriedade, depois de muitos anos de pesquisa e estudos, que a chave de tudo, a questão de toda a questão, é o raio. Como você faz essa energia dessa explosão, entendeu? Essa é a chave das coisas. Este é o X da questão.
O raio, ele faz tudo que a gente conhece. É o raio que faz. Certo? Existe uma teoria dos elétrons e tudo mais, mas a gente não chegou a nenhum lugar com essa teoria. Entende? Por isso que nós não seguimos esse pula-pula de elétrons, que não tem essa numerologia toda, essa complicação toda. Posso afirmar também com muita convicção que Deus é o ser mais simples do universo. Veja o movimento que existe ali, daquele movimento surge tudo que existe. Tudo que existe. É um movimento simples. Muito simples de se fazer no início. E ele vai tomando proporções inimagináveis por nós, seres humanos, ainda aí na escalada da vida. Correto? Então, essa parte filosófica que gerou, por exemplo, os desenhos egípcios dos homens com cabeça de pássaro. Essa teoria é muito forte de que os seres de cima vieram ensinar muita coisa. Do conhecimento deste movimento de acender o fogo, tá? Deste movimento aí, surgiu uma ciência aqui na Terra, bem para trás, bem antes, muito antes, mais avançada do que a nossa. Também existe uma história, uma lenda, ou uma teoria também muito forte de que nós vivíamos lá, éramos mais atrasados, vamos dizer assim, moralmente mais corruptos, mais propensos ao negativo do que ao positivo, ao todo, ao bem comum. Esse é o parâmetro bem comum. E na outra parte, eu vou colocar o egoísmo total, que é o... Então, digamos que nós éramos mais egoístas e não merecíamos desfrutar de um conhecimento tão avançado para a nossa condição moral. Porque nós, para virar, diz uma historinha que para a gente virar anjo, a gente tem que fazer crescer duas asas, uma da moral e uma do intelecto. Se tiver só uma, o pássaro não voa. Então tem que ter as duas asas. Aliás, o anjo não vai voar, porque um vai ter duas, tem que ter duas asas para ele voar. Entendeu? É uma historinha. Então, naquela época, acredito que nós não estávamos em condições morais para ter essa oportunidade. E nos foi tirado, nos foi guardado aqui no acervo da nossa mente todo o conhecimento científico. E tivemos que começar do zero. Isso é também muito fácil de se perceber e a estudar. Existem muitas teorias e provas e evidências contundentes que não negam que existiu uma civilização muito mais avançada do que a nossa e que todo esse conhecimento se perdeu embaixo de uma cataclisma que teve, que alagou tudo. Isso aí já é sabido. Mas eu vou ver aqui, não, já foi muito. Eu vou contar mais um pouquinho depois essa história em outro vídeo, tá bom? Obrigado a todos, tá bom? É só uma parte da filosofia dessa ciência aí que a gente está tentando estudar e compartilhar com vocês, beleza? Fiquem bem, tá bom? Muito obrigado, boa noite.